안녕하십니까? Olá, pessoal. 우리가 하나님 말씀을 펴놓고 만나서 함께 이렇게 모여 이야기할 수 너무 행복합니다. Eu fico muito feliz de poder abrir a palavra e poder falar para tantas pessoas. 성경 66권이 하나님의 말씀입니다. Os 66 livros da Bíblia são a palavra de Deus. 여기 있어서 하나님의 말씀을 들을 수 너무 행복했고 E eu fico tão feliz porque eu posso estar aqui vendo a palavra de Deus. 그래서 내 삶, 마음 전부를 바꾸어 주었습니다. E a palavra entrando no meu coração mudou a minha vida, o meu coração. 하나님께로부터 얻은 이 기쁨, 이 사랑 Essa felicidade, amor, gratidão que eu recebi de Deus, eu quero compartilhar com vocês. 한국에는 코로나가 있어 이번 집회에 저희 객석에는 한 10명 정도 앉아 있지만 Por causa do corona na Coreia, porque não pode ter audiência, somente tem 10 pessoas sentadas aqui. 함께하고 있어 너무 감사합니다. Mas todas as pessoas do mundo inteiro estão compartilhando com a gente, eu fico muito grato. Hoje vamos ler a palavra de Romanos. 8장 1절 말씀. Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 6. 8장 1절은 하나님 우리 Romanos, capítulo 8, versículo 1. O que Deus está falando para a gente? 찾으셨으면 Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. 그러므로 이제 그 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do lei do pecado e da morte. Life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 율법 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 것을 하나님은 Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, Sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. 육신을 쫓지 a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. 육신을 Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. 육신의 Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Nós lemos até aqui. 로마서는 사도 바울이 로마 시민들을 향해 쓴 글입니다. O apóstolo Paulo escreveu esse livro de Romanos para os cidadãos de Roma. 사도 바울이 기록한 건 사실이지만 Então, é verdade que o apóstolo Paulo escreveu isso, 감동으로 바울에게 이거를 쓰게 하셨다고 믿고 mas a gente acredita que através da inspiração do Espírito Santo, Paulo escreveu isso. 쓸 때 E quando você pode acreditar nessa palavra no seu coração, 같은 난데 내가 아닌 정말 하나님의 세계에 들어가 있다는 것을 느낄 때가 참 많습니다. muitas vezes, quando eu acredito nisso no meu coração, eu posso sentir que, embora seja o mesmo eu, mas eu posso entrar num novo mundo de Deus. Eu já falei várias vezes sobre isso, 굉장히 가난하고 어려웠습니다. mas quando nós começamos, eu era muito pobre e difícil. Muitas vezes acabou a comida, 또 돈이 떨어져서 어려울 때가 많아요. e muitas vezes eu tive dificuldade porque não tinha dinheiro. 지금 생각하면 그때 아무것도 없었지만 주님은 늘 내 곁에 계셨어요. Mas quando eu penso nisso hoje, naquele tempo eu não tinha nada, mas o Senhor sempre estava comigo. 저녁 예배를 마쳤고 Uma vez, quando acabou o culto da noite de domingo, todo mundo voltou para sua casa, mas eu não voltei. 집에 연탄도 없고 양식도 없고 돈도 없었어요. Eu não tinha comida, nem lenha, nem dinheiro. 내가 아내한테 미안해서 집에 갈 수가 없어요. Então, como me sentia muito mal diante da minha esposa, eu não podia voltar para casa. 문을 걸고 잠갔어요. E eu me sentei sozinho na sala de culto e tranquei a porta por dentro e comecei a orar diante de Deus. 얼마 동안 기도했다도 기억이 안 나요. Eu não me lembro por quanto tempo eu orei. 내가 기도를 시작할 때는 배가 고프고 양식이 없어서 돈이 없어 연탄
그것 때문에 기도를 해요. Mas quando eu comecei a orar, eu estava orando porque eu não tinha dinheiro, ou lenha, ou comida. 그러니까 Mas durante a minha oração, era uma sala de culto escura. I was just in that dark chapel by myself. 내가 내 앞에 하나님과 같이 앉아서 이야기하는 것 같은 그런 감이 들어요. Mas eu sentia como se eu tivesse sentado diante de Deus, conversando com Ele. 그러니까 내가 하나님 같이 앉아서 이야기하다 보니까 하나님 손전에 있으니까 E como eu estava sentado lá, falando com Deus, no templo de Deus, 그러니까 연탄도 필요 없고 돈도 필요 없고 그게 아무것도 필요 없는 것처럼 보여요. eu sentia com que naquele mundo eu não precisava nem de lenha, comida ou dinheiro. 하나님 남태평양에 있는 많은 섬들에 어떤 사람들이 살고 있습니다. Senhor Deus, que tipo de pessoa está vivendo naquelas ilhas do sul do Pacífico? 옷을 입고 뭘 먹고 어떻게 사? O que eles vestem, o que eles comem, como será que eles vivem? 하나님 거기에 누가 가서 복음을 전하지요? Senhor, quem é que vai para lá pregar o evangelho? 하나님 우리 그런 곳에 선교사를 보낼 수 있도록 도와주십시오. Senhor, nos ajude a enviar missionários para lá. 저 많은 나라들의 사람들이 어디서 평안을 얻고 기쁨을 얻느냐? Tantas pessoas na África, de onde elas vão ganhar paz e alegria? 죄에서 벗어나 밝고 거룩한 삶을 살 수 있게. Como elas vão poder viver uma vida livre do pecado, vivendo uma vida abençoada e clara? 그래서 책을 출판하게 해주십시오. Para pregar o evangelho lá, por favor, permita a gente publicar livros. 세우게 해주십시오. Permita a gente estabelecer transmissora de TV e também enviar missionários. I prayed that Eu orei esse tipo de oração por um bom tempo 떠서 보니까 e depois, quando eu abri os olhos, 너무 춥고 추운 예배당 한 구석이었습니다. eu estava num canto da igreja bem frio 배가 고팠습니다. e eu estava com fome. 내가 이제 그 기도를 생각 너무 무서운 거야. E quando eu pensava na oração que eu fiz, era engraçado. 사람이 Uma pessoa que não tinha nenhuma tigela de arroz estabeleceu uma emissora de TV, publicar livros, enviar missionários. Isso é engraçado. Isso é uma piada. E foi o que eu pensei. 밤이 되면 기도를 합니다. Mas à noite novamente eu orei. 기도할 때 정말 배고파서 E quando eu estava orando, eu estava com fome. Deus, por favor, me dê comida, nos dê lenha. 기도하다 보면 E depois de um tempo, quando eu parei de orar, eu estava orando de novo assim. 온 세상에 선교사를 보내 Façam a gente enviar missionário para o mundo inteiro. 하다 보면 Orando uma ou duas vezes, 그런 생각이 하나 들어왔습니다. um dia entrou um pensamento. 난 그렇게 기도하려고 안 했는데 Eu não quis orar dessa maneira, 누가 내 기도를 이끌고 있는 걸 느끼 mas eu senti que Deus, alguém estava conduzindo a minha oração. 이끄셨구나. Ah, é Deus quem está conduzindo a minha oração. 이루어지게 하시는 Ah, Deus vai cumprir essa oração. 정말 하나님이 인도하신다는 생각이 E realmente eu senti que Deus estava me conduzindo. 이루어지게. Então essa oração vai se cumprir. Eu pensei nisso. 그날도 저희들이 예배를 마친 뒤에 E depois que a gente acabou o culto naquele dia, 난로 곁에 형제가 셋이서 앉아 있었어요. perto do aquecedor, eu e 3 irmãos estávamos sentados, 너무너무 많은 것들이 부족했기 때문에 porque naquele tempo a gente tinha muitas faltas. 아무 말하고 조용히 Ninguém falou nada e estava todo mundo sentado em silêncio. Eu não sei quanto tempo se passou, mas os irmãos falaram. 형제 우리 힘을 Eu falei para os irmãos, irmãos, vamos ter força. 지금은 이렇지만 Embora agora estejamos nessas condições, 방송국도 세우고 mas no futuro vamos estabelecer uma emissora de TV, publicar livros, vamos enviar missionários para a África. Nós vamos fazer tudo isso. 들은 척도 안 했어요. Todo mundo fingiu que nem me ouviu. 형제가 말했어요. E um irmão falou, 목사님, pastor, 그래도 꿈은 크게 갖는 게 좋습니다. realmente é bom ter um sonho grande. 일이었습니다. E naquele tempo aquilo era só um sonho. 2020년도에 들어와서 Entrando em 2020, 이제 온라인으로 집회를
Em maio nós tivemos a conferência online e eu me assustei. 10억이 넘는 사람들이 이 방송을 듣고 있었어요. Mais de 1 bilhão de pessoas estavam escutando essa transmissão. 없는 방송사에서 우리 설교를 중계해줘요. Mais de 200 canais de TV transmitiram a nossa programação de graça. Eu não conseguia acreditar. 정말 그리고 계속해서 많은 분들이 제사함받은 E continuamente muitas pessoas testemunharam recebendo o perdão dos pecados. 작은 인간인데 Eu sou uma pessoa pequena. 내 생각은 여기밖에 도달하지 못. O meu pensamento só consegue chegar a esse nível. 하나님 생각 나보다 크시잖아요. Mas o seu nível de pensamento é muito mais alto. O Senhor é muito mais sábio do que eu. 내 일을 아시잖아요. O Senhor me conhece. 마음을 익혀주시는 O Senhor fez surgir esse coração em mim. 거야. 정말 코로나로 많이 추워하고 어려워하는 분들 위해서 And because E por causa do corona, muitas pessoas estão morrendo, estão com dificuldade. E nós começamos a falar para eles. Muitas pessoas me perguntaram, pastor, fale sobre o corona. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? E a minha resposta sempre foi a mesma. 어려움을 주신다. Às vezes, Deus nos dá dificuldade. 마음이 겸비에 낮아지면 E depois que Deus nos dá dificuldade, nosso coração se torna humilde. Então, Deus nos concede uma grande bênção para a gente. 부터 시작된 코로나가 and so this corona which Esse corona que começou no começo do ano, it entered entrou em muitos países diferentes e matou muitas pessoas. 가슴이 아팠어요. E realmente isso nos deixou muito tristes. 이제 그 정말 고통하는 그분들에게 Mas para aquelas pessoas que estavam sofrendo, 내년 5월 달 되면 todos os anos, no mês de maio, na primavera, a gente faz a grande conferência. 특별할 수가 없었습니다. Mas esse ano não pudemos ter a grande conferência. 온라인으로 집회를 했는데 and so we E nós tivemos a conferência online. 하는 수백 개의 방송국이 우리 설교를 그대로 Inúmeras emissoras transmitiram a nossa pregação. 이런 제 컴퓨터에 들어왔는 그 막 목사님 이번에 제사만 그런 거 수천 통이 오고 E inúmeras mensagens, quando eu acordava de manhã, vinham falando que eu recebi o perdão do pecado. Eram tantas mensagens que não dava nem para contar. 하지 아니할 수 없어. Não tem nem como não me emocionar. 정말 마음에 참 많은 고통을 겪고 어려움을 겪는데 Então, através do corona, muitas pessoas estão sofrendo, angustiadas. 막 기뻐하고 즐거워하는 그 음성을 들을 Mas quando, por outro lado, eu escuto as pessoas recebendo o perdão do pecado e ficando felizes, 난 하나님의 생각과 다른 o meu pensamento sempre é diferente do de Deus. 성경을 펴놓고 Por isso, quando a gente abre a Bíblia, 안에서 하나님의 마음을 발견하고 a gente descobre o coração de Deus dentro da Bíblia. E é assim que Deus está 오늘 falando. 로마서 8장 말씀을 읽었는데 Hoje nós lemos a palavra de Romanos 8. 뭐라고 하냐? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 No versículo 1 está escrito: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. after the flesh but after the spirit. 여러분 그리스도 안에 계십니까? Pessoal, vocês estão em Cristo Jesus? 여러분 안에 계십니까? Everyone is Pessoal, Cristo Jesus está em vocês. 뭐라고 말하냐면 O que a Bíblia diz? 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 to them which are Para os que estão em Cristo Jesus, 코 정죄하면 já não há nenhuma condenação. 어떤 경우에도 no matter Independente da situação, independente do pecado que você cometeu, independente da maldade que você fez, 어떤 경우에도 불문하고 independente da situação, 정죄함이 없다. não há condenação. 이게 박옥수 목사의 말이 아니에요. Isso não é a palavra do pastor Oxupark. Isso não é a palavra do apóstolo Paulo. 이런 놀라운 말씀을 하셨습니다. Deus falou essa palavra incrível. 여러분 그리스도 예수 안에 있습니다. Pessoal, vocês estão em Cristo Jesus? 어떤 경우에도 Então, independente da situação que seja, não há condenação.
independente do pecado que você cometeu, independente da maldade que você cometeu, se você estiver em Cristo Jesus, 결코 정죄함이 없어. já nenhuma condenação há. 말이 아니야. Isso não é a palavra do pastor Oxuparque, isso é a palavra de Deus. 그냥 읽어내갈 수가 없어. Nós não podemos simplesmente ler essa palavra e deixar para trás. 더러운 인간이었는데. Eu realmente era uma pessoa suja e imunda. Eu roubei muitas coisas, menti. Eu era uma pessoa muito má. 혹시는 네가 예수 안에 있느냐? Pastor Oxuparque, você está dentro de Jesus? 저 예수 안에. Sim, Senhor, eu estou em Jesus. 결코 내가 정죄하지 않을 거야. There is no condemnation. Não há condenação para você. 하지 않을 거야. I will Eu nunca vou te condenar. 경우에도 Independente da situação, 정죄하지 않을 거야. all of your todos os seus pecados não vão ser condenados. Oh Deus, 하나님의 말씀 맞지요? isso é a palavra de Deus, né? 우리에게는 놀라운 일을 말씀하시죠. Deus, como o Senhor falou uma palavra tão surpreendente para a gente with this Bible. com essa Bíblia. 교회를 다녔지만 Embora por muito tempo eu tenha frequentado a igreja, 의미를 eu não sabia o significado dessa palavra. 어려운 단어도 아니고 Na verdade, não é uma palavra difícil, não tenho muito, mas My idea was a minha ideia, o meu pensamento é muito diferente do de Jesus. 나하고 생각이 거리가 너무 멀어. Porque a distância do meu pensamento de Jesus era muito grande, but in the word mas na palavra de Deus, ele falou que em nenhuma situação ele vai me condenar. 그런 마음을 갖지 못해. Mas eu não conseguia ter esse coração. 늘 나를 정죄해서 I was always Eu sempre me condenava. Por isso eu sofria, eu ficava angustiado, 용서해달라고 빌어. sempre implorava por perdão. Eu chorava, fazia jejum, todos os cultos de madrugada eu chorava. Deus, perdoe o meu pecado. 왜 내가 로마서 8장 1절 읽은 거야? Mas por que naquele tempo eu não sabia sobre Romanos 8:1? 분명히 읽었는데 Com certeza eu li a Bíblia. 분명히 몇 번 읽었는데 Eu li várias vezes a Bíblia. Mas como eu não sabia desse versículo? 정죄하지 않는다고 했는데 Deus falou que não vai me condenar. 그 안에 있는 자에게 whosoever that are in Christ Para os que estão em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação. Pessoal, 오늘 얼마나 많은 사람이 hoje em dia, muitas pessoas estão se condenando. 하나님 내가 죄인이야. Senhor, eu sou pecador. 죄를 지어 Senhor, eu cometi tal pecado. 낙태를 Oh, Deus, eu abortei. 범했어. Ai, Deus, eu adulterei. Ai, eu menti. 얼마나 많은 기독교인들 so Tantos cristãos 면서 죄 때문에 고통하고 chorando estão sofrendo por causa do pecado e estão se condenando. 그런데 Mas 이 말씀은 뭐라고 o que diz a palavra de Deus? 또 예수 안에 있는 자에게는 to them which Para os que estão em Cristo Jesus, 중지함이 없다. já nenhuma condenação há. nation, 어떤 경우에 Independente da situação, independente do problema, independente do pecado, independente da maldade, there is não há. no Não há nenhuma condenação. 그 말씀이 내 마음에 믿어져. Um dia eu acreditei nessa palavra no meu coração. Sim, meu Deus. Muito obrigado. 나를 정죄하지 않으신다고. O Senhor falou que não me condena. 그럼 제가 죄인이 아닌 거죠? Então eu não sou mais pecador. 한 거죠? Eu sou santo, não é? Eu sou justo, certo? Não é verdade, Deus? Não é verdade? Não é isso que quer dizer? Eu não podia mais aguentar. Ai, meu pecado foi embora. I am not Ai, eu não sou mais condenado. 나를 정죄하지 않는다고 해서 Ah, Deus falou que não me condena mais. 미칠 수밖에 없어. Eu somente podia ficar louco. Tem que ficar louco. 이런 일이 있을 수 있어. Como isso pode acontecer? 분명히 성경이야. Mas com certeza isso é a Bíblia. Isso não é a palavra de uma pessoa.
Não é a palavra de um ministro nem de presidente. Isso é a palavra de Deus. 정지하지 않는다. Se Deus falou que não me condena mais, então não é mais condenação. E eu tinha muita curiosidade no segundo versículo. Eu continuei a ler. 그리스도 예수 안에 Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Spirit of life in Christ Jesus, 죄와 te livrou da lei do pecado e da morte. free from the law of sin and death. 생명의 성령의 법이 A lei do Espírito da vida 사망의 법을 너를 해라. te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito da vida? E o que é a lei do pecado e da morte? 성령의 법이 뭐지? O que é a lei do Espírito da vida? E o que é a lei do pecado e da morte? 생명의 성령의 법이 내게 와서 A lei do Espírito da vida veio 사망이면 나를 해봐. e me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida 나를 해방했다. me livrou da lei do pecado e da morte. Law of the Spirit of life A lei do Espírito da vida 우리를 해방했대. livrou a gente, livrou todos nós. 다 상관이 없대. you have nothing A gente já não tem mais nada a ver com a lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos. 옛날 일본 사람에게 정말 속박했어. Antigamente, nós fomos colonizados pelo Japão. Em 1945, no dia 15 de agosto, nós fomos libertos do Japão. Naquele tempo, 이제 일본은 미국하고 o Japão estava guerreando com os Estados Unidos. 일본이 한국을 정복했고 O Japão conquistou a Coreia e eles invadiram a China. Mas os Estados Unidos falaram para o Japão: 전쟁 그만해라. Japão, você chega de guerrear. 포쟁이라 그래. Mas os japoneses chamam os americanos de narigudos, porque eles têm narizes grandes. 포쟁이 너희들이 무슨 상관이야? E eles disseram: vocês narigudos, o que vocês têm a ver com a gente? 일본하고 이제 미국하고 사이가 나빠져. E a relação entre o Japão e os Estados Unidos não ficou bom. 일본에 수출하는 고철 그리고 석유 수출을 중단해. E os Estados Unidos parou de exportar o petróleo e o ferro para o Japão. 일본은 미국에서 고철 석유화 수출 중단되니까 E como a importação de petróleo e ferro parou no Japão, eles tiveram grande dificuldade. 전쟁 때는 쇠가 많이 Na guerra é necessário muito ferro, porque tem que fazer arma, espada e armas. 한국에 밥그릇 다 일본 E naquele tempo, os japoneses levaram tantas tigelas de arroz da Coreia, 또 뺏어. até as colheres. 나무 숟가락을 밥을 먹어야 해. E os coreanos tinham que comer com colher de madeira e também com tigelas de cerâmica. O Japão ficou bravo. 오도라고 하는 장군을 Eles mandaram o comandante Yamamoto atacar os Estados Unidos. 오도라 장군이 말했어. O comandante do Japão falou, 하버드에서 공부했다고 하더라고. porque ele atacou o Pearl Harbor. Se a gente lutar contra os Estados Unidos, o Japão vai ser destruído, mas você tem que fazer isso. 항공모함을 이끌고 하와이 쪽으로 갔어. O Yamamoto pegou seu avião e atacou os Estados Unidos. Naquele tempo, dos Estados Unidos, eles tinham o porto, que era Pearl Harbor, carrier shot down all those planes. e dali eles lançavam os seus aviões. E depois eles falaram o quê? 주만에 가서 항공모함 아리조나호를 격침시켰어. E depois os japoneses voaram até Pearl Harbor, Havaí, e eles 그때 일본은 afundaram o navio no Arizona dos Estados Unidos, né? E naquele tempo os japoneses falaram: "Uau, nós vencemos! Nós vencemos os Estados Unidos! Uhul!" E eles estavam todos felizes. 항공모함 한 대가 일본 And E they sent one
eles enviaram um avião to Japan. dos Estados Unidos para o Japão. 29 비행기 세대가 E naquele tempo, 3 aviões dos Estados Unidos, 한 대는 B-303, para o Japão. Um foi para Tóquio, o outro foi para Osaka, 나가사키라고 e, desculpa, para o Nagasaki, e outro foi para Hiroshima. 그 미국 항공모함에서 From the American E o avião dos Estados Unidos, 도쿄 도착했다. eles contataram e falaram: chegamos em Tóquio. 도착했다. 오바. E o avião ele respondeu: chegamos em Nagasaki, o outro chegamos em Hiroshima. 의 구름 양이 얼마냐? E eles perguntaram quanto de nuvem, quanto está nublado aí em Tóquio. 그러면은 7할이 구름이 끼어 있었어요. E o avião respondeu 70% de neblina, de nuvem. and that was sent via Morse code. E eles mandaram por código Morse, porque eu conheço isso porque eu recebi treinamento no Exército de Comunicação. O número 7, pelo código Morse, é Chuchu Dororô. Isso é número 7. Então, o avião se assustou. Por quê? Porque se tiver 70% nublado, você não pode lançar a bomba atômica. Porque quando você lança a bomba atômica, sobe uma nuvem de fogo muito alta. Então, se você lançar de uma altura baixa, então queima o avião também. Então, tinha que lançar de uma altura bem alta, mas por causa das nuvens não deu para lançar Come in Nagasaki. a bomba. E Nagasaki, aqui é Nagasaki. Quanto é que tá nublado aí? Chu-do-do-do-do. É número 6. Chu-do-do-do-do. Ah, 60% de nuvem. Ah, então não dá para lançar também. Então, Hiroshima. Aqui é Hiroshima. Quanto é que tá nublado aí? 도도도 Dododô, chuchu. Era 30%. 타겟 히로시마. Então, o nosso The other two planes alvo é Hiroshima. 어떤 비행기가 도쿄를 한 바퀴 돌고 항공모함 돌아. O avião que estava em Tóquio voou sobre Tóquio e voltou para sua base. 바퀴 돌고 Nagasaki também deu o avião deu uma volta e voltou returned to the aircraft carrier. 히로시마에 갔던 para o seu porto. A라고 하는 비행기였는데 And the plane E o avião Enola Gay that went to Hiroshima B-29 que estava em Hiroshima, 어떤 미국의 장소를 만들어 놓고 that pilot esse piloto fez um avião igual, fez 연습을 해. for 1 year um mapa igual de Hiroshima e treinou a lançar essa bomba. E assim ele abaixou o seu avião 지나가면서 목표 지점을 e ele decidiu o alvo para lançar a bomba. E depois ele subiu bem alto. Ele subiu e ele jogou aquela bomba atômica que é uma bomba histórica. Aquela nuvem de fogo subiu a vários 1000 metros de altura 얼마나 강하게 불었는지 e aquela força da bomba foi tão grande 시내 전역이 모래사장처럼 que toda a cidade de Hiroshima virou assim, cheia de areia. 건물 하나 있는데 그것만 항상에 남았는데 Somente um edifício que era de ferro que não caiu. 히로시마 원폭 기념관 E aquele lugar agora é o memorial, tem um museu memorial de Hiroshima. E porque o calor causado pela bomba era muito quente, todo mundo pulou para dentro do rio Hiroshima. E ali estava cheio de cadáver. A guerra foi triste. 선황이 있었습니다. E tinha o imperador da China, do Japão. E no dia seguinte de manhã, 무슨 일이 나지 아무도 몰라.
Ninguém no Japão sabia o que havia acontecido em Hiroshima. 통신하고 교통이 두절됐어요. E repentinamente a comunicação e a transmissão, tudo foi cortada. E no dia seguinte de manhã, eles estavam passando por Tóquio. As pessoas viram caindo alguma coisa do céu. O que é isso? O que é isso? Eles viram. É que estava caindo um monte de pedaço de papel do céu. E eles pegaram esse papel e viram. Todo mundo ficou insano. Dentro daquele panfleto, eles tiraram foto do pilar de fogo de Hiroshima. O que lançamos em Hiroshima foi uma bomba atômica. Mas nós ainda temos algumas bombas atômicas. E nesse momento, todas as pessoas de Tóquio começaram a sair da cidade. O imperador de Tóquio, ele se ajoelhou diante do microfone e nós, o grande reino do Japão, nós vamos nos render incondicionalmente. Por favor, pare a guerra. Nós nos rendemos. Até ele assinar o documento da rendição, então como você tratou, como você fez, todas as condições estão escritas ali. Mas não tinha nenhuma condição. Se você fizer isso, vamos parar. Não, incondicionalmente nós nos rendemos. Por favor, pare a guerra. Pela primeira vez na humanidade, uma bomba atômica foi lançada. Naquele tempo eu tinha 2 anos de idade. Eu nasci em 1944 e exatamente 1 ano e meio depois, nós ganhamos a liberdade do Japão. E para eu fazer o movimento de independência, eu estava esperneando, mexendo os meus braços. Parecia um sonho. Uma bomba atômica fez com que toda a cobiça do homem fosse largada pelo homem. A palavra de Deus tem muito mais poder do que uma bomba atômica. Vocês creem nisso? Vocês nunca viram uma bomba atômica, né? Vocês nunca viram, né? Eu estava na base de comunicação no exército. A gente aprende sobre a história da comunicação. A gente aprende sobre a história da comunicação que houve lá em Hiroshima. Foi realmente miserável. Então, a guerra de um país foi assim. Diante do julgamento de Deus. Imagina o quanto o homem tem que temer. Mas o surpreendente é que quando a gente fala sobre o julgamento de Deus, para os que estão em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação. A palavra de Romanos 8:1 está tão clara. Muitas pessoas dizem que acreditam em Jesus, mas estão dentro da condenação. Oh, meu Deus, eu sou um pecador. Ah, perdoe meu pecado. Ah, eu menti. Ah, eu roubei. Ah, eu adulterei. Ah, perdoe-me. Muitas pessoas não conseguem entrar em Cristo Jesus. Não conseguem se libertar do pecado e sofrem. Em 1962, eu li a Bíblia. E depois que eu li a Bíblia, essa Bíblia que eu tenho é igual a de vocês. Mas quando eu li essa Bíblia em coreano,
Todos os meus pecados foram perdoados. 내가 무엇 해서 Não porque eu fiz algo, 착해서 não porque eu sou bonzinho, não porque eu ofertei bastante, não porque eu orei, não porque eu fui fiel. 하고 상관은 Independente de mim, 의 은혜로 pela graça de Deus, de graça, 처럼 이게 씻어졌다. meus pecados foram lavados tão brancos quanto a neve. 이런 말씀이 성경 신약 구약에만 가득 A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está cheio dessa palavra. 이야기하는 해도 Even when I just Mesmo quando eu falo para vocês, more than 100 é mais do que 100 lugares sobre isso. Mas muitas pessoas hoje em dia, lendo a Bíblia, sempre dizem que são pecadoras. Ah, perdoe meu pecado. E ficam chorando pelos seus pecados. Por quê? 제가 보니까 Quando eu vejo 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음은 a morte de Jesus Cristo na cruz, 죄에서 건져내기에 충분했어. foi o suficiente para me salvar do pecado. 온 세계 모든 민족을 죄에서 건져내기에 손끝만큼도 부족함이 없고 충분히 우리를 죄에 건져. Foi o suficiente para que não faltasse nada, que não precisássemos fazer nada para tirar todo o ser humano do pecado. 이 글을 이 성경을 읽으면서 Então, quando muitas pessoas leem essa Bíblia, estudando teologia, não conseguem se libertar do pecado, não conseguem lavar seu pecado, 20년을 믿어. e mesmo crendo por 10, 20 anos. 아까 우리 축하 메시지는 페르난도 루고 파라과이 전 대통령. Agora há pouco, o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, deu a palavra de congratulação. 저희들 행사 때 외국의 대사들이나 기빈들이 종종 오는데 Quando nós fazemos eventos, ocasionalmente, vis- 가려고 할때 pessoas do exterior vêm participar. E quando eu fui para o Paraguai, foi muito difícil eu conseguir o visto. 기회에 파라과이 대사를 만났어요. Mas, por uma coincidência, eu me encontrei com o embaixador do Paraguai. E o embaixador do Paraguai veio me ver um dia e me falou: 난 목사님을 형님으로 삼고 싶어. eu quero ter o pastor como meu irmão mais velho. 나이는 좀 더 많죠. 좀 많이 많죠. É claro que eu tenho muito mais idade do que ele. 장명수가 지었는데 E ele falou que uma pessoa deu um nome para ele e falou que era Tesu Park. E eu falei para ele: 형님은 소수라게 se você é meu irmão mais novo, você tem que ser Sosu, não pode ser Tesu, que quer dizer pequeno. Mas ele não entendeu o que eu estava querendo falar. Mas nós ficamos muito amigos. 어느 날 그 대사님이 저한테 와서 E um dia esse embaixador veio até mim e falou: eu tenho uma preocupação. Que preocupação você tem? 우리나라 대통령이 한국에 3일 동안 계십니다. O presidente do meu país vai visitar a Coreia por 3 dias. 사가 대선을 했을 때 그 나라 대통령이 오는 것은 Enquanto o embaixador está como embaixador e o presidente vir visitar o país em que ele está, 생에 한번 있을까 말까. é algo que pode ou não acontecer uma vez na vida. promotion in life. 내가 대통령을 잘 모시고 대통령 마음에 들면 Se eu servir bem ao presidente, o pastor ficar contente comigo, eu posso até me tornar um ministro. 근데 문제는 Mas o problema 예산이 없어서 돈이 모자라. é que a nossa embaixada tem um pouco financiamento e tem pouco dinheiro. Então, irmão mais velho, eu tenho um pedido para te fazer. O que? Eu perguntei. 그래서 음악을 참 좋아하시는 O pastor gosta muito de música. 대통령 위해서 제가 음악회를 하고 싶어요. E eu gostaria de fazer um concerto pelo presidente. 혹시 그라시아스 합창단 좀 보내줄 수 있나요? Será que você poderia enviar o Coral Gracias? 단장한테 얘기해서 합창 다 못 보내 몇 명을 보냈어요. E eu conversei com a diretora do coral e enviamos alguns membros e não todos. 실내체육은 집회가 있었어요. Naquele tempo, eu tinha uma conferência no ginásio Chamshil. 그 음악회가 시작합니다. 7 horas começaria o concerto 6시 반쯤 그 일을 갔어요. e 6h30 mais ou menos eu fui para lá. 저 대사님 나도 오라고 그랬어요. Porque o embaixador me convidou também para ir. 6시 반쯤 가서 7시 반까지 있을 수 있다.
Eu falei, eu posso ficar das 6h30 até 7h30. 제가 주로 이제 대전도 집회를 하면은 Porque quando eu faço grande conferência, 강탄에 올라가는 시간이 보통 8시 20분쯤 돼. porque eu subo no púlpito umas 8h20. 여기서 출발하면 한 30분은 충분한데 Então, se eu partir dali, 30 minutos é o suficiente. 이걸 가고 내가 대전도 집회 강사니까 E eu queria ter um pouquinho mais de tempo, porque eu era o preletor da conferência. E se eu ficar até 7h30, 제가 시간 맞춰가지고 até 8h10 eu posso pontualmente chegar. 제가 7시부터 시작하나 제가 6시 반에 E como eu iniciaria às 7 horas o evento, eu cheguei lá às 6h30. 이제 뭐 있는데 연락이 왔어요. E eu estava ali esperando e eu recebi um telefonema. Pastor, o senhor já chegou? Já cheguei. Onde o senhor está? Eu estou no 10º andar. Poderia descer até o 9º andar, por favor? E eu desci. 이제 대통령이 계시 E ali estava o presidente, 대사님이 있고 estava também o embaixador, e o secretário, e 2 ministros. E os 5 estavam ali. 20분 정도 이야기. E eu e o presidente conversamos por 20 minutos. 그때는 복음을 전할 시간이 안 돼. Naquele tempo não deu tempo de eu pregar o evangelho. 제3 근함의 비밀을 스페인어로 된 책을 하면서 E eu dei de presente para ele um livro, O Segredo do Perdão dos Pecados, Como Nascer de Novo, em espanhol, como presente. E nós conversamos mais um pouco, e o concerto começou, 10분 뒤에 전 조용 뒤로 나오고 e 30 minutos depois, silenciosamente, eu saí dali e eu fui participar da conferência. 근데 며칠 후에 전화 Mas depois de alguns dias eu recebi um telefonema. 대통령이 이제 파라과이 가시는 비행기를 타셨는데 O presidente pegou o avião para voltar para o Paraguai, 맞아 비서실장한테 그 박옥수 목사가 준 책까지 mas assim que ele entrou no avião, ele pediu para o secretário, né, traz aquele livro que o pastor Oxo Parque me deu. 놔두고 Mas o secretário, ele não levou. E no dia seguinte, a esposa do embaixador pegou aquele livro, pegou o avião para levar até o presidente. Paraguay. 이제 그 책을 대통령이 읽었어요. E o presidente leu aquele livro. 그리고 저한테 연락을 E depois ele me ligou. 대통령이 목사님을 한번 뵙고 싶어. O presidente falou, pastor, eu gostaria de me encontrar com o senhor. 멀어서 제가 시간이 잘 안 될 것 같아서 Porque o Paraguai é distante, eu não teria tempo. 2월 달에 내가 파라에 집회가 있어 그때 가면 더 괜찮아. Eu falei, no mês de fevereiro do ano que vem, eu vou ter um evento no Paraguai. Tudo bem se a gente se encontrar naquele tempo? E no mês de fevereiro eu fui para o Paraguai. E assim que eu cheguei no aeroporto, 대통령 초청이니까 기빈 대접 como eu fui convidado pelo presidente, assim que eu cheguei no aeroporto, eles me trataram como VIP. O serviço do presidente, a escolta veio e me levou. 일에 차를 마시고 있는 동안 Enquanto eu estava tomando chá na sala VIP, eles cuidaram de tudo. E eu fui escoltado até o hotel. 비밀 경찰관들이 A polícia secreta, 시간 저를 por 24 horas, ficou me guardando. Mas não precisava fazer isso, né? Tudo bem. Mas sempre que eu saía, a escolta da polícia me escoltava. 가는 하루 전날 비서실장이 전화 E um dia antes de eu me encontrar com o presidente, o secretário me ligou. He called me. 대통령하고 나하고 만나는 시간이 얼마냐. Quanto tempo eu e o presidente podemos nos encontrar? Ele falou 40 minutos. Tudo bem. 이제 그 40분 동안 이야기할 걸 뽑아야 하는데 E eu tinha que saber, escolher o que eu falaria com ele por 40 minutos. E o importante é que eu tinha que pregar o evangelho, o perdão do pecado para ele. E quando eu fosse, eu tinha que levar o coral, 음악을 좋아하시니까 porque ele gosta de música. 13명을 뽑아. Eu escolhi 13 pessoas do coral. 그리고 이제 다른 사람들 다 뺐어. E eu tirei todas as outras pessoas. 합창단 얘기했어. E eu falei para o coral, 대통령에게 복음을 전하는 eu quero pregar o evangelho para o presidente. Por favor, vocês não falem. 질문하시면 Se o presidente perguntar alguma coisa, somente responda curtamente sim ou não. 우리가 합창 3곡 노래했을 때 10분을 잡아야 하고 Então, se o coral cantar 3 músicas, vai demorar 10 minutos. 인사하는 5분을 잡아. Para cumprimentar, são 5 minutos. 15분을 빼고 나니까 Então, tirando 15 minutos, 5분
só me sobrava 25 minutos. 그렇게까지 밤새벽까지 25분을 내가 할 일에 쭉 쥐어가지고 E a noite inteira eu fiquei escolhendo o que falar por 25 minutos. what I needed to do to speak to him for those 25 minutes and organize 대통령을 it. 만나는 건 쉬운 일이 아니에요. Me encontrar com o presidente não é algo fácil. 경제 이야기 하겠습니까? Vocês acham que eu vou falar sobre economia, política com o presidente? 밖에 없어. A única coisa que eu sei é a Bíblia. 복음을 전하고 싶어. Eu queria pregar o evangelho para ele, o perdão do pecado. E assim eu me encontrei com o presidente. 인사 딱 하고 나면 Depois que eu o cumprimentei, 그 사람은 악수를 해. ele cumprimentou cada um. E 5 minutos se passaram e depois, rapidamente, eu comecei a falar. 존경하는 페르난도 루고 파라과이 대통령 가까워. Vossa Excelência, presidente Fernando Lugo, enquanto você estiver governando o Paraguai, eu espero com que Deus possa te abençoar, você e o Paraguai. 22절에 보면 Quando a gente vê no livro de Atos 13, 22, 다윗을 왕으로 세우실 때 quando Deus estabeleceu a Davi como rei, 다윗의 마음은 하나님의 마음과 같다. diz que Davi tinha o mesmo coração com o de Deus. Por isso, Deus estabeleceu Davi como rei. 마음이 하나님과 하나가 된 Se Vossa Excelência tiver o mesmo coração como o de Deus, 나라를 축복할 뿐만 파라과이를 축복하시다. então Deus não somente vai te abençoar, mas também ao Paraguai. 다른 이야기 하지 않고 Então hoje eu não quero falar outra coisa. 하나가 되는 그 이야기가 Eu somente quero falar como se tornar um com Deus. 제가 어떻게 예수 피로 제사하셨나. E eu falei para ele como o nosso pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus. Foi o que eu falei para ele. Porque Jesus Cristo foi crucificado. Was crucified. 우리 죄를 위해서 죽었다 Ele morreu pelo nosso pecado. 생각을 해봤어요. Vossa Excelência, pense um pouco. 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽었습니다. Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado. 다 했겠습니까? 못. Será que ele conseguiu perdoar o nosso pecado ou não? 예수님이 십자가에 죽으면 그냥 더 섣불리 죽어서 아이고 내가 뭐 죄를 살로 죽었는데 실수해서 못 사했다. 그렇겠습니까? Você acha que simplesmente, foi um erro, eu morri, mas eu não perdoei todo o seu pecado? Não! Jesus certamente perdoou todo o nosso pecado. Se ele não perdoou nosso pecado, quer dizer que ele fracassou. Mas Jesus não fracassou, ele perdoou nosso pecado. E eu li uma vez a Bíblia para ele e falei para ele. 5분 시간인데 E eu só tinha 25 minutos. 대통령이 죄 사함을 O presidente recebeu o perdão do pecado. 제 손을 잡으시고 E segurando a minha mão, 참 감격해. ele ficou por um tempo emocionado. 이제 통역하는 자매는 우리 그 이자매고 통역했는데 A irmã Lia, que estava traduzindo, 너무 감격해. ele ficou tão emocionado. 그리고 이제 합창단의 노래 세 곡 부르고 E o coral cantou 3 músicas. 분이 되어서 E passaram-se 40 minutos. E nós saímos da casa do presidente. Nós ficamos muito emocionados. E ficando no carro, o secretário me ligou. 저 IYF 캠프에 Hoje à noite, no acampamento da IYF, o presidente irá participar. Uhul! Nós ficamos felizes. 5분 더 갔는데 E depois de 5 minutos, veio de novo o telefonema. No acampamento da IYF de hoje à noite, todos os ministros irão participar. The ministers to attend. 그날부터 E desde aquele dia, 대통령 가까운 친구가 됐어요. eu me tornei amigo do presidente. Friends. 놀란 것은 E o incrível 만나고 제사 받으신 é que naquele dia, depois que ele se encontrou comigo e recebeu o perdão do pecado, o presidente falou diante dos repórteres. Ele falou sobre o nosso encontro, 제사 받았다고 que recebeu o perdão do pecado. E eu fiquei tão grato. 대통령 나란히 앉아서 E aquela noite eu fiquei do lado do presidente e ele participou do evento da IYF e ele ficou como presidente por muito tempo. E realmente ele ficou 6월 달마다 por muito tempo. E todo ano, em fevereiro, quando eu vou para o Paraguai,
o presidente me convida e a gente se tornou amigo. 2월 달 제가 파라에 갔을 때 E na vez passada, em fevereiro, quando fui para o Paraguai, 너무 좋은 시간. nós tivemos um momento juntos, foi muito bom. 중요한 것은 O importante 저는 성경에서 é que dentro da Bíblia, 그 십자가에 못 박힌 사실, o fato de que Jesus foi crucificado. 못 박혔어요. Ah, por que ele foi crucificado? 우리 죄를 위해서. Todo mundo sabe que foi pelo nosso pecado. 우리 죄를 죽어서 우리 죄가 사해져야 하는데 Então, se Jesus foi crucificado pelo nosso pecado, então isso significa que nosso pecado foi perdoado, mas as pessoas dizem que são pecadoras. 이야기하기 위해서 E para falar sobre isso, 로마서 8장을 읽었어요. eu li para vocês Romanos 8 hoje. 로마서 8장 1절에 Romanos 8:1. 1. 그러므로 이제 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão There is therefore em Cristo Jesus. 결코 Não há nenhuma condenação. Christ Jesus. Por quê? 그럼 예수님 안에 있으면 결코 정죄함이 없는데 Se estiver dentro de Jesus Cristo, não tem condenação. 들어가야 예수님 안에 A gente tem que entrar em Jesus para estar dentro de Jesus. 예수님한테 들어갈 수가 있죠. Como que eu posso entrar em Jesus? 막 어려울 것 같지만 당연합니다. Parece que é difícil, mas é simples. 예수님하고 나하고 마음이 같아지면 Se eu e Jesus tivermos o mesmo coração, 한 마음이 되는 거예요. nós nos tornamos um coração. You have the same heart. 자, 내가 이 조셉 목사님 있는데 Aqui tem o pastor Joseph. 우리는 좋든 싫든 가까이 지내야 Gostando ou não, a gente tem que ficar perto. 미워도 내가 괄세를 못합니다. Mesmo não gostando dele, eu não posso tratá-lo mal. Porque o pastor Joseph 보다 영어를 아주 fala inglês muito melhor do que eu. 잘하는 게 아니고 Não que ele fale bem, 제가 수많은 나라가 통역을 하는데 mas em inúmeros países as pessoas traduzem para mim. 깜짝 놀라요. E muitas pessoas se assustam. 어떻게 저런 통역을 해요? Como você conseguiu um tradutor assim? 조셉 목사님 통역은 A tradução do pastor Joseph 세계 통역자다고 최고의 é o melhor tradutor do mundo inteiro. He is the best English interpreter. 사실이죠. It's true, right? Verdade, né? 정말 잘하시고 Yes, he does very well. É, ele traduz muito bem. 중요한 게 뭐냐면 Mas o que é importante, 조셉 목사님하고 저하고 이제 복음을 전해요. eu e o pastor Joseph pregamos o evangelho. E realmente nós temos um coração. 내가 한국말을 했을 때 Quando eu falo coreano, 만약 조셉 뭐 제사함을 못 받았다면 se o pastor Joseph não tivesse recebido o perdão do pecado, 할 수 있었는지 eu não sei se ele conseguiria traduzir isso. Mas ele não traduziria com o mesmo coração que eu. 내가 제사함을 받았고 Eu recebi o perdão do pecado. E o pastor Joseph também recebeu o perdão do pecado. Então aqui 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없다고 하는데 está falando já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 다음 이야기는 뭐냐? E depois o que diz? 그리스도 예수 안에는 생명의 성령의 법이 Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 이제 사람들 이거를 잘 아는 사람 많지 않죠? Não tem muitas pessoas que saibam disso. 생명의 성령의 법은 뭐며? O que é a lei do Espírito da vida? 사망의 법은 E o que é a lei do pecado e da morte? 아주 알면 쉬운 Se você souber disso, é fácil. 모르면 어려워. Mas se você não souber, é difícil. 그렇죠. Todas as coisas são assim. Se você souber, é fácil. Se você não souber, é difícil. 죄와 사망의 법은 A lei do pecado e da morte representa a lei. 이해가십니까? Entenderam? 잘 이해가 안 가시면 조용하십니다. Ah, quando eu vejo vocês estão em silêncio, acho que vocês não estão entendendo. Por que representa a lei? 출애굽기에서 하나님 율법을 주실 때 Quando em Êxodo Deus deu as leis, 출애굽기를 조금만 읽어보세요. vamos ler um pouquinho do livro de Êxodo. Êxodo 19. 출애굽기 19장 Êxodo, capítulo 19, tem uma palavra assim.
Exodus chapter 19. Êxodo 19, 5. 세계가 다 내게 Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. People, for all the earth is mine. 자, 여기서 Aqui 조건이 있습니다. tem uma condição. 내 말을 듣고 Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, 결국 주의 내 소유가 então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, certo? E depois, 6절에 versículo 6. 너희가 내게 내 제사 Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. A priest and an holy nation. 이 말을 이스라엘 자녀 구할지니라. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Foi assim que está escrito. E depois, versículo 7. 모세가 와서 백성 Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Before their faces all these words which the Lord commanded him. 자, 8절에 Versículo 8. 백성이 일제히 Então o povo respondeu a uma: Together and said, 우리가 여호와의 명하신 tudo que o Senhor falou faremos. spoken we will do. 자, 너희들 내 말을 지키면 내가 복을 주겠다 그랬어. Deus falou: se você guardar as minhas palavras, eu vou te abençoar. 지키겠다 그랬어. E o povo falou: tudo que o Senhor falar, faremos. And this is called Isso quer dizer o quê? Isso é uma aliança, é uma promessa. É uma promessa. 자, 너희가 내 법 다 지키면 내가 Então, se você cumprir todas as minhas leis, eu vou te abençoar. bless you. 예, 우리가 다 지키겠다. Sim, nós vamos fazer tudo. 지키면 Se cumprir tudo, eu vou abençoar. 다들 못 지키. Mas se não cumprir tudo, você tem que receber maldição. 자, 신명기 28장. Deuteronomy Deuteronômios 28. 오늘 조금 시간이 걸리지만 Hoje, embora leve um pouco mais de tempo, mas eu quero falar sobre isso detalhadamente. Deuteronômios, capítulo 28, 1절 versículo 1. 내가 내 하나님 Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. diligently unto the voice of the Lord thy God to observe and to do all his commandments which I command thee this day, the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. 2절 Versículo 2. 내가 내 하나님 여호와의 Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. 3절 3. 성읍에서 복을 받고 Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Shalt thou be in the field. 4절 4. 내 몸의 소산 Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Increase of thy kind and the flocks of thy sheep. 5절 5. 내 뜻밖의 Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Basket and thy store. 6. 네가 들어와 Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Sin, blessed shalt thou be when thou goest out. 하나님 약속이었습니다. Deus prometeu. Se você cumprir tudo, 그래서 이렇게 복을 받는다고. você vai receber todas essas bênçãos. 자, 그다음 좀 더 읽어내려. Tá, vamos ler um pouco mais abaixo. Vamos ver aqui. 28장 Capítulo 28, versículo 15. 내가 만일 Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Wilt thou hearken unto the voice of the Lord thy God to observe to do all his commandments, his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Versículo 16. 네가 성읍에 Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. In the city cursed shalt thou be in the field. 17. 내 광주에 Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Shall be thy basket and thy store. 18. 내 몸의 Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Increase of thy kind and the flocks of thy sheep. 네가 들어와도 저주를 받고 나도. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. 자, 이것은 약속입니다. Isso é uma promessa. 지키면 복이, Se cumprir, bênção. 못 지키면 저. Se não cumprir, maldição. 이해가십니까?
Entenderam? Understand? 그러면 결과적으로 이 약속은 우리에게 축복이 되겠습니다. Então, o resultado dessa promessa vai nos levar à bênção ou à maldição? Curse to us. 축복이라고 생각합니다. Quem acha que é bênção, levanta a mão. 한 사람도 없어요. Ninguém? 저주라고 생각. E quem acha que é maldição, levanta a mão. Sim, isso é uma maldição. 저는 잘 몰랐는데 Eu não sabia disso. 옛날에 저희들 집에 목사님 오셔서 Mas antigamente o pastor ia para minha casa, ele vinha nos visitar. 신명기 28장에 들어와도 보고 나와도 보고 이걸 우리에게 복을 주신다. Ele falou, Deuteronômios 28, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Ele falou que tudo seria uma bênção. Mas depois eu descobri que não. Isso daí só acontece quando você cumpre. 법을 온전히 지키는 한 명도 Porque não existe ninguém que possa cumprir perfeitamente os mandamentos. No final, isso era maldição. 이해갑니까? Estão compreendendo? 이게 뭔지 아십니까? Vocês sabem o que isso quer dizer? Isso é o mandamento. Isso são os 10 mandamentos. Se você cumprir os 10 mandamentos, então você vai ser abençoado. E se não cumprir, maldição. 그래서 십계명 이스라엘 그때부터 십계명은 이제 모세가 십계 두개 돌판을 가지고 내려왔는데 Então, naquele tempo, Moisés trouxe as 2 tábuas de pedras com os 10 mandamentos. E naquele tempo, o povo de Israel estava fazendo um bezerro de ouro. Estavam estabelecendo como Deus. Estavam cantando, estavam o louvando. E o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura. Violated those two laws. 그들은 3,000명이 E naquele dia, 3.000 pessoas morreram. 그래서 Por isso, 율법을 죄와 사망의 법이라고 말합니다. nós falamos que o mandamento é a lei do pecado e da morte. 만일 여러분 율법을 하나도 어기자 다 지키면 축복의 법이 Se você cumprir todos os mandamentos, isso não é maldição, isso vai se tornar bênção. 되는 하나님 약속을 한 거기 때문에 Porque isso é uma promessa de Deus. 율법을 어기면 Se eu quebrar a lei, 저주와 é maldição e destruição. 자 그래서 이 법을 죄와 사망의 Por isso, essa lei é a lei do pecado e da morte. 율법이 내려오기 전에 Antes de vir a lei, ninguém morreu. 율법이 내려오면서 Mas vindo a lei, continuamente as pessoas morreram. 율법 내려온 날 3,000명 죽었고 Depois que veio a lei, 3.000 pessoas morreram, reclamaram, morreram quando quebraram o sábado, morreram por isso, foram amaldiçoados. A maldição, acabou vindo em maldição. Por isso, 율법은 os mandamentos nos tornou pecador. 그래서 죄가 안 되잖아, 그죠? Porque sem lei, o pecado não é contado como pecado. 사망이. Pelo pecado, a morte. 자, 로마서 8장 1절에 Em Romanos 8:1. 그러므로 이제 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condemnation to them which are in Christ Jesus. 이는 그리스도 예수 안에 있는 Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Hath made me free from the law of sin and death. 자, 여기서 죄와 사망의 법이라는 걸 이제 아시겠습니까? Agora vocês sabem o que é o Espírito, o que é a lei do pecado e da morte. 뭐가 죄와 사망의 법입니까? O que é a lei do pecado e da morte? 율법이 죄와 사망. Os mandamentos é a lei do pecado e da morte. 이해가십니까? Estão entendendo? 율법은 죄와 사망의 법. Os mandamentos é a lei do pecado e da morte. 많은 사람들이 어리석게도 Mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas não conhecem bem a Bíblia. 지켜가면 복을 받는다는 이야기를 듣고 Elas somente escutam que se cumprir a lei vai ser abençoado. Então elas se esforçam querendo cumprir a lei, pensando que assim vão ser abençoadas. 율법을 완벽하게 지킨다. Não existe nenhuma pessoa que possa cumprir perfeitamente a lei. 그래서 율법은 죄와 Por isso, os mandamentos é a lei do pecado e da morte. Of sin and death. 자, 여러분 율법을 다 어겼어. Pessoal, nós quebramos todas as leis. 사람도 없습니다. Não existe uma pessoa que tenha cumprido perfeitamente. Nós temos que ser amaldiçoados, nós temos que ser destruídos, nós temos que morrer.
A lei fez isso conosco. Não existe ninguém. 율법을 잘 지키는 척합니다. Tem pessoas que fingem que cumprem bem as leis. 율법을 잘 지킨다고 해서 이미 어긴 법이 죄가 Não adianta você, só porque você cumpre bem a lei, então se você quebrar, você já quebrou, agora você cumpre bem, então isso não é mais pecado? Ainda é pecado. 많은 교회에서 Mas hoje em dia, muitas igrejas, 주일마다 십계명을 as igrejas, todos os cultos de domingo abrem os 10 mandamentos. Por quê? Os pastores 성도들이 열심히 잘하길 바랍니다. só esperam com que os seus membros fiquem cumprindo bem, fazendo bem. E por isso dá os 10 mandamentos. Deus, 율법을 죄와 사망의 법이기 porque esses 10 mandamentos é a lei do pecado e da morte. Deus, ele não queria que a gente olhasse para isso. 그 법계 안은 Por isso, Deus colocou os 10 mandamentos dentro da arca 법계의 뚜껑을 닫습니다. e fechou a tampa. Lid of the Ark of the Covenant. 법계의 뚜껑을 가지고 A tampa da arca 시연자 é o propiciatório. 은혜의 자리 É o lugar da misericórdia. É o lugar da graça. Por quê? 뚜껑을 열어놓으면 Se você abrir a tampa, 법을 따라 재판해야 você tem que ser julgado pela lei. 그 저주를 받 Então todos têm que ser amaldiçoados, amaldiçoado, destruído, morto. 덮어놓고 Então, tampando isso, 양수의 천사가 그 위에 올라가서 anjos de ambos os lados, com as suas asas, cobrem e não pode abrir, não pode ver, não abre, não abre. Look at this. Don't open the lid. 그들이 Eles, 하나님 역사할 때 cada vez que Deus trabalhava, tinha a arca, The covenant. 법계는 뭡니까? porque a arca 율법을 덮어놓은 거. tem a lei, então eles cobriram. Closed. 법계를 메고 가면 Então, quando carregaram a arca, 뚜껑을 덮어 Deus fechou aquela tampa. Não pode abrir, não abre essa tampa, não pela lei. 이끌어 주십시오. Deus, conduza-nos pela lei da graça, não pela lei. That's when Foi aí que Deus trabalhou. O Rio Jordão, ele se abriu no meio. dried up. 홍해가 마르고 E o Mar Vermelho secou. 역사가 E assim, quando eles seguravam a arca, Deus trabalhava. Mas quando eles tiraram a lei, veio morte. Quando a gente vê em 1 Samuel, na época do profeta Eli, eles perderam a arca para os filisteus. 그 블레 사람들 다시 법계를 돌려왔는데 E os filisteus devolveram essa arca. E sabe o que é triste? 엘리는 타락한 전도자. Eli era um servo corrompido. 그래서 좋은 사람들 전도자를 만들지 못해. Por isso ele não conseguiu criar bons servos de Deus. 자기 아들 험리와 비느하스가 있었는데 그 둘이 Hófines e Finéias eram filhos dele, por isso esses dois é que serviam como sacerdotes. A família de Eli foi amaldiçoada, Hófines e Finéias morreram. E a arca voltou, mas não tinha ninguém para receber essa arca. 사람들이 궁금했어요. E o povo estava curioso. O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Não pode. Não tem problema. Não vai ter problema. Vamos ver o que tem aqui dentro. Não pode. Vamos ver. Vamos abrir. E eles abriram a tampa. Sabe o que aconteceu? 5만 70명이 죽었어요. 그 자리에. Naquele lugar, 70 people. 50.700 pessoas morreram. 죄와 사망의 법 맞죠? É certo dizer que é a lei do pecado e da morte, não é? Só de ver a lei aconteceu isso. Por isso, Deus 법을 싫어하시고 não gosta dos mandamentos. 법으로 Deus não queria nos conduzir pela lei. 법으로 다스린다. Se Ele nos guiasse pela lei, 가운데 살아남을 사람 não existiria ninguém dentre nós que poderia sair vivo. Todos tínhamos que ser amaldiçoados. A partir do dia que veio a lei, nós devíamos morrer. Eles morreram por causa do sábado, reclamando, morreram. Eles continuamente morreram. 70명이 애굽에 들어가서 70 pessoas entraram no Egito. 애굽에서 있다가 430년 동안 E ficando 450 anos no Egito. 올 때 Quando saíram, 60만 3,500
Eram mais de 600 mil pessoas saindo. Mas, quando eles entraram na terra de Canaã, 너무 율법에서 저주가 죽어서 por causa dos mandamentos, tantas pessoas morreram. 70명이 60만 3,550명이다. 무지무지 De 70 pessoas, mais de 600 mil pessoas. 1,550, they grew Cresceu, multiplicou tanto. Mas a partir do dia que veio a lei, continuamente morreram pessoas. Quando quebravam o sábado, morreram, reclamando, morreram, adorando aquele bezerro de ouro. Aqueles 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias morreram, adorando outros deuses, morreram dando oferta, e eles continuamente morreram. the population A população caiu. E isso nós chamamos de lei do pecado e da morte. of sin and death. 이제 하나님은 죄와 사망의 법을 가지고 이스라엘에서 지키겠냐 했을 때 E quando Deus perguntou para o povo de Israel o que é a lei do pecado e da morte, então ele pensou que o povo de Israel acordaria. Ó Deus, nós somos maus, nós somos sujos, nós não podemos cumprir os mandamentos. Nós realmente somos sujos, maus, tenha compaixão de nós. É isso que eles deviam falar. Mas o que eles falaram? Tudo que disser faremos. E sabe o que é engraçado? Hoje em dia, as pessoas dizem que vão cumprir os mandamentos. Tem muitas pessoas se esforçando para isso. Nós não conseguimos cumprir. Se a gente quebrar a lei, se a gente quebrou por mais que... Se a gente cumpriu bem até agora e se quebrar uma vez, é maldição. Mesmo que você quebre uma lei, é maldição. Já está decidido que você vai ser amaldiçoado. Amém, pessoal? Sim. Por isso, com os mandamentos, nós chamamos da lei do pecado e da morte. 자, 이제 우리 로마서 8장 1절을 봅시다. Vamos ver Romanos 8:1. 또 예수 안에 있는 자에게 Agora, pois, já nenhuma condenação 결코 há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. 는 그리스도 예수 안에 있는 Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Law of spirit of life in Christ Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. has made me free from the law of sin and death. 우리가 죄와 사망의 법 안에 있자. Nós não estamos mais na lei do pecado e da morte, estamos na lei do Espírito da vida. 이걸 모르고 Mas hoje em dia as pessoas não sabem disso. E se esforçam para cumprir os 10 mandamentos, o sábado, elas se esforçam para cumprir o sábado. Até o sábado, pessoal. Tá falando que é para cumprir o sábado. Mas quando a gente lê cuidadosamente, as pessoas não conhecem nada da Bíblia. Vamos ver o que diz na Bíblia sobre o sábado. Vamos falar um pouco mais sobre isso e eu vou falar um pouco mais sobre Romanos à noite. Então, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 16. 골로새 2장 16절 다 Colossenses 2,16, vamos ler todos juntos. 보입니까? Estão vendo? 2, 3 e já. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. 자, 안식이나 이걸 위해서 편론하지 말란 말이죠. Está falando para não julgar por causa de sábados ou outras coisas. 왜 그랬어? Por quê? Versículo 17. 이것들은 Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. 자, 이제 성경은 율법이 말하는 게 뭐냐? A Bíblia fala sobre os mandamentos 지키라 하는 이거는 e cumprir o sábado. O que isso quer dizer? 미리 그림자로 보여주는 Ele está mostrando a sombra daquilo que há de vir. 안식일은 뭘 보여주고 있습니까? O sábado está mostrando que o que vai vir. 안식일은 O sábado que a Bíblia fala 저녁 해질 때가 되면 해만 지면 안식일이 시작됩니다.
É quando sexta-feira, quando o sol se põe, começa o sábado. 부터 이제 새로운 날이 시작. Nós começamos o dia à meia-noite, né? 이스라엘 나라에는 Mas em Israel, quando o sol se põe, já é um novo dia. 밤이 되고 아침이 되니 첫째 날. Então, houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia. 아침에서부터 새날. A partir do momento que o sol se põe, começa um novo dia. Então, sexta-feira, quando o sol se põe, 안식일이 되는 거예요. vem o sábado. Então, vocês sabem no que o sábado faz? Os servos estavam carregando aquela carga pesada e eles têm que largar, não pode carregar nenhuma carga, tem que largar tudo. E sabe o que é mais interessante? Jesus Cristo falou: eu sou o Senhor do sábado. O que isso quer dizer? 안식일이 되면 Quando chega o sábado, 모든 짐을 벗어 você larga toda a carga. 안식일의 주인. Porque Jesus é o Senhor do sábado. Se você for para Jesus, 죄 짐을 você abandona diante dele toda a carga do pecado. 예수님 뭐라고 말했습니까? O que Jesus falou? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. 우리가 예수님을 만나고 Nós, quando nos encontramos com Jesus, se nós recebermos a Jesus, nós nos libertamos de toda a carga do pecado. 그 모든 죄가 E todo pecado que a gente quebrou a lei, quando a gente se encontra com Jesus, a gente pode descansar. 보여주기 위한 Para mostrar isso, 안식이란 걸 만든 Deus criou o dia de sábado, certo? 이것들은 장래일의 그림자 Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. 짐을 지다가 Você está carregando aquela carga pesada, mas chega no sábado e você pode largar tudo. 무거운데 Ai, essa carga, eu quero que chegue logo o sábado. E o sol se põe. Uau, é sábado, vou largar toda essa carga. E Jesus falou: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. 죄의 짐 Da carga do pecado, ele vai fazer você descansar. Por isso nós podemos ter liberdade. 시기하는 그 법이 Essa lei do descanso nos dá vida. É a lei do Espírito da vida. Os 10 mandamentos traz a morte, do pecado e a morte. Debaixo dos mandamentos tem morte e pecado. Debaixo da lei não tem compaixão. Nós todos temos que ser amaldiçoados e destruídos. Mas muitas pessoas hoje em dia não conseguem cumprir os mandamentos, mas elas tentam cumprir. Não dá. Você não consegue cumprir. Você tem que receber maldição. Você tem que ser destruído. Por isso, o mandamento é a lei do pecado e da morte. Agora Deus 예수 그리스도를 보내 enviou Jesus Cristo para nós 사망에서 우리를 벗어 e nos libertou da lei do pecado e da morte. 명배의 법 안에 E nos deixou dentro do Espírito da graça e da vida. Amém? 내 성령의 법 안에 들어오면 Se você entrar no Espírito da vida, Jesus morreu na cruz porque Ele é o Senhor do sábado. Todas as pessoas que vão para Jesus podem receber o perdão do pecado pelo seu sangue. 죄와 저주에서 벗어나 E é a lei que nos livra da lei do pecado e da morte. Amém? Amém. 할렐루야. Aleluia. 그러면 저는 이미 율법을 어겼습니다. Pessoal, eu já quebrei a lei. Eu já menti. Eu já roubei. Eu já fiz muita maldade. Porque eu quebrei a lei. Por mais que eu queira fazer bem, eu não vou conseguir ser abençoado. 받을 수밖에 없습니다. Quando eu estou debaixo da lei, eu somente posso ser amaldiçoado. Por isso, Cristo deu uma nova lei. jeremias 31장 31절에 나와. E isso aparece em Jeremias 31, 31. O que está escrito em Jeremias 31, 31? 여호와가 말하노라. Behold, the days Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 이 언약은
Essa aliança, 32절 versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them. 성경이 뭐라고 O que a Bíblia diz? 새 언약을 세우는데 Ele vai fazer uma nova aliança. E essa aliança 옛날에 세운 언약과 다 다르다. é uma aliança diferente da que ele fez quando tirou os pais dele. 세운 건 율법이다. A primeira aliança que ele estabeleci com seus pais foi a lei. Mas vocês quebraram a lei. Então vocês quebraram. Por isso vocês somente podem ser amaldiçoados. Mas agora Deus, 율법으로 모든 사람이 다 저주를 받아야 하는. porque todas as pessoas deviam ser amaldiçoadas por causa da lei. 율법 잘 지켜 복을 받으려고 생각. Hoje em dia as pessoas insensatamente pensam que se cumprirem os mandamentos vão ser abençoados. Não é assim. Se você quebrar uma lei sequer, 다른 길이 없어. não existe outro caminho senão ser amaldiçoados. 멸망을 받아야 하는. Então, embaixo da lei, todo mundo tem que ser amaldiçoado e destruído. 만드는 E aí foi feita uma nova lei. 하나님 우리를 구원할 새 법을 Deus fez uma nova lei para nos salvar. 예레미야 31장 34절은 뭐라고? Em Jeremias 31, 34, o que está escrito? 그들의 죄악 Pois perdoarei as suas iniquidades 그 죄를 e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. 이것이 새 언약이야. Essa é a nova aliança. 지키면 복을 받고 The law, if we keep Se você cumprir a lei, você vai ser abençoado, mas se não cumprir, vai ser amaldiçoado. Mas a lei da graça, 하고 안 한 것 따라 법이나 복을 주. eu não vou ser abençoado ou amaldiçoado dependendo do que eu fizer. 이 하신 걸 따라 É seguindo o que Deus faz, dependendo do que Deus faz, é que eu vou ser abençoado. 그래서 하나님이 우리 죄를 사해야 Então Deus tem que perdoar nosso pecado. Ele prometeu. Então se Deus não 죄가 되는 것이. cumprir essa aliança, então Deus é mentiroso, Ele é pecador, mas Ele cuidou do nosso pecado, Ele foi crucificado. Por isso, Ele perdoou nossos pecados eternamente. Amém. Amém. 할렐루야. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor. 저는 아무것도 한 일이 없고 Eu não fiz nada. Eu somente cometi pecado. Mas Deus estabeleceu a nova lei. E conforme essa nova lei, Ele mandou Jesus. E através de Jesus sendo crucificado, Ele recebeu todo, Ele já pagou todo o salário do nosso pecado. Por isso, a nova lei diz que nós somos justos e santos. Amém. 할렐루야. Aleluia. 그래서 이제 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법이 Por isso, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 여자 가늠하다 잡혔어. A mulher foi surpreendida no ato do adultério. E conforme a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. 예수님께 들어갔어. Mas as pessoas levaram ela até Jesus. Essa mulher foi surpreendida no ato do adultério. E na lei de Moisés, diz para que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas, mestre, o que tu dizes? E Jesus escreveu no chão com o seu dedo. Essa é a nova aliança. A primeira aliança foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Mas a segunda aliança foi escrita pelo dedo de Jesus no chão. O chão representa o homem. Então Deus falou para a gente, Ele escreveu no chão. Ele escreveu a nova aliança. Porque eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não somos nós que perdoamos os nossos pecados. A primeira aliança era conforme a nossa obra, nós receberíamos o seu salário. Mas a segunda lei é conforme o que Deus fez. Deus enviou Jesus e Ele perdoou o nosso pecado na cruz. Ele foi crucificado e fez tudo. Amém? Tão branco quanto a neve, de uma forma santa. Por isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus, se você aceitar essa palavra pela fé,
Já não há mais condenação. Ele nos libertou da lei. A mulher surpreendida em adultério foi pega pecando, então ela tinha que ser apedrejada até a morte. Mas quando ela foi julgada pela nova aliança, o julgamento foi simples. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Por quê? Porque a nova aliança diz que Jesus perdoaria nosso pecado. Porque Jesus perdoou nosso pecado, ele cumpriu isso na cruz. Por isso ele não pode mais nos julgar. Nós temos duas coisas. Vocês querem seguir a lei ou vocês querem seguir a promessa de Deus? Eu fui liberto da lei. Se a mulher surpreendida em adultério fosse julgada pela lei, ela morreria. Mas ela foi julgada pela nova aliança. Por isso, ela não tinha mais pecado para ser condenada. Nem eu tampouco te condeno. Então, hoje também tem pessoas que querem cumprir as leis, estão debaixo da lei. Essas pessoas vão ser destruídas. Porque essa é a lei do pecado e da morte. Mas se você for para diante de Jesus, Jesus estabeleceu a nova aliança. Pois eu perdoarei as suas iniquidades. Pessoal, não somos nós que perdoamos nossos pecados, é Jesus quem perdoa. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. Eu aceitei isso. Que no nosso coração a nova aliança possa estar trabalhando. E se Deus não perdoar nosso pecado, então nós somos pecadores. Mas porque Jesus falou que Ele perdoou nosso pecado, Jesus tem que perdoar nosso pecado. Não somos nós quem perdoamos nossos pecados. Não é confessando que seu pecado é perdoado. É a cruz de Jesus que perdoa nosso pecado. É o sangue que perdoa nosso pecado. Ele morreu pagando o preço do pecado e Ele nos tirou do pecado, mas Satanás nos engana e nos prende no pecado e fica falando que a gente é pecador, pedindo perdão pelo pecado. Ele já perdoou tudo. A pessoa que já foi perdoada, nós já fomos perdoados, por isso recebemos essa graça, mas quem não acredita são amaldiçoados. Hoje à noite eu vou falar um pouco mais detalhadamente. Vamos orar? Senhor, meu Pai, nós te agradecemos. O Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando Jesus foi crucificado, Ele lavou nossos pecados tão brancos quanto a neve. Por isso nós te agradecemos. Nós glorificamos ao Senhor. Que essa preciosa verdade... Porque as pessoas são enganadas por Satanás, elas querem receber bênção cumprindo os mandamentos, mas porque nós já quebramos a lei, nós não podemos ser abençoados pela lei. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus, que possamos acreditar que Jesus já perdoou nosso pecado e que nós não sejamos mais escravos da lei, mas que nós possamos nos prostrar diante do Espírito da lei, do Espírito da vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 외롭지 않네 이 세상 살 동안에 친구 되신 주님이 계셔서 외롭지 않네 때때로 쓸쓸해도 내 주 예수 내 곁에 계시네 시련의 폭풍 몰아쳐도 친구가 끊어져도 나는 미소 지으며
골짜기 언덕 넘어갈 동안 외롭지 않네 주님이 계시네 시련의 폭풍 몰아쳐도 친구가 끊어져도 나는 미소 짓고 노래 저 천국 갈 때까지 골짜기 언덕 넘어갈 동안 외롭지 않네 주님이 계시네 내 주